Olá, amados seres divinos, sejam bem-vindos ao canal Onisciência. Subam a bordo dessa grande nave de luz. Aqui vocês encontrarão mensagens edificantes somente da luz, para que possam alcançar voos cada vez mais altos. Olá, meus queridos seres divinos, sejam muito bem-vindos ao canal Onisciência. Vamos dando continuidade à série História Oculta do Brasil, parte 5. Pois então, meus queridos, nós estávamos falando sobre os fenícios e sobre o incidente que infelizmente ocorreu com o rei Badezir aqui nas nossas terras. Para quem não acompanhou até aqui, eu sugiro que volte desde o início para não perder, como se diz, o fio da meada, não é? E ter uma noção de tudo que está sendo colocado aqui, de todos os dados, para que tenham uma ordem, uma cronologia e tenham mais sintonia entre as informações, conexão entre os fatos, e em nenhum momento nós colocamos tudo que nós estamos trazendo para vocês como verdades absolutas, mas apenas um pouco mais de toda a pesquisa que fomos adquirindo ao longo dos tempos, através de seres de alta hierarquia que nos regem, nos trazem a luz da informação. Gratidão a todos, os irmãos, amigos e mentores. Há muitos seres que também, pesquisadores físicos, que deixaram legado e deixaram a própria vida aí, né, atrás de fatos e história para trazer através dos seus inscritos, dos seus livros, de suas pesquisas, mais dados, trazendo a luz da verdade que nos foi ocultada por tanto tempo. Pois bem, continuando aqui, nós estávamos falando justamente desse fato, desse infortúnio que ocorreu e dizendo que não foi pela morte de Badezir e nem de seus primogênitos, porque houve lá uma emboscada quando eles estavam, os seus primogênitos estavam entrando, dando entrada ao templo, não é? Eles foram ali acometidos e foram por essa emboscada e acabaram perdendo a vida, infelizmente. Mas Badezir acabou se entristecendo e também perdeu sua vida. Mas todo esse movimento da Fenícia, da sua corte, dos seres de luz, das sementes estelares, da evolução, da transferência para as terras antigas, berço atlântico, foi infrutífera? Não, não foi infrutífera, porque aqui já havia um caldeamento racial trazido pelos povos cários, trazido antes também pelos atlantes, porque o Brasil fazia parte dos berços atlantes, e que isso fique bem claro. Então, foi o primeiro lugar a se solidificar. Então, nós trazemos tantas coisas positivas nessas terras tão antigas, não é? E precisamos tomar posse de tudo isso, da luz da informação. Então, retomando, agora nós vamos dar um salto nesse momento que estava ali Badezir e sua corte. Então, nós colocamos ali a semente da nova raça, realizando um caldeamento racial novamente, trazendo muitas informações, muito conhecimento para vários seres que fundaram várias cidades, com pirâmides, com sistemas, com governo, com muita hierarquia, muita evolução por muito tempo, e depois foram se perdendo, foram sendo esquecidas, e muitas até perseguidas. E aí a gente fala de Agartha, de Shambhala, de cidades intraterrenas, porque muitos desses seres perseguidos
e passando então sair da superfície, voltam para o interior da Terra, pois tinham instrumentos de navegação de tecnologia incríveis para a época, e começam a se voltar para o Sol central, para a luz do centro do planeta, não é? Shambhala fica ali próximo ao Sol central, seres de altíssima hierarquia que trazem a luz da consciência de todo o propósito do planeta, né? O planeta como um todo, tá? Então, ocorre que nesse momento nós vamos dar esse salto no tempo, deixando aqui as consciências em efervescência. Nós vamos voltar lá atrás, mas bem mais na frente, nas civilizações da Idade Média. O tempo foi passando, as civilizações se sucedendo, e as terras do norte seguindo o traçado da lei, até que por volta do século XV já e do século XVI, começou a arrancada para o grande ocidente, enfrentando mares onde nunca antes navegados. Mal sabiam, né? Já haviam milhares de anos sido navegados. Pois bem, vinha um mundo então civilizado, segundo eles, a Idade Média, mas para nós sabemos que é uma idade conhecida como Idade Negra. A Idade Média era tudo proibido. Os livres pensadores eram proibidos de manifestar suas posições, os seus pensamentos, eram perseguidos e queimados. Então, esse ciclo tinha como avançar sem se apoiar nas vaidades humanas. O que acontece aqui? Que nesse momento o pensar era apenas detido por poucos. A decisão por poucos seres, pela hierarquia de seres que era decidida. Era uma idade das sombras, idade negra, e quem fugisse dos padrões e tivesse livres pensamentos e quisesse manifestá-los não tinha aceitação. A lei era que tudo e a todos era regida aos homens na direção desejada. Bom, naquela época havia um comércio muito rico entre o Oriente, não é? E o Ocidente pela rota de Constantinopla. E o imperador, na época, um determinado imperador, fecha suas portas, criando dificuldade para que se conseguisse passar, atingir esses países fornecedores, principalmente a Índia, onde era muito procurada para a busca de especiarias. Então ele cria, esse determinado imperador cria a dificuldade para se chegar nas Índias. Então, para chegar até onde tinha essa riqueza toda, tinha que se atravessar uma enorme extensão de mar, que era o Oceano Atlântico, e sem instrumentos, porque eles se encontravam na Idade Média, ou seja, Idade das Sombras, onde os homens já haviam se esquecido dos seres divinos e de toda a tecnologia que possuíam, pois perseguiam tudo que era diferente. Nesse momento, algumas consciências despertas que encarnaram na Terra com o propósito de trazer a luz e a evolução à humanidade. Estamos falando de seres que trouxeram grandes mudanças para o todo e para tudo que nos tange diariamente. Nós estamos falando de seres de altíssima hierarquia que encarnaram aqui. Então, vamos falar nesse momento de um rei em Portugal, conhecido como Dom Manuel, o Venturoso, e que possuía ele um filho chamado Henrique. Esse rei, esse infante, na onda dos novos acontecimentos que estavam se desenrolando na época, esse rei, esse príncipe, esse infante, era uma dessas hierarquias superiores, desses seres que traria a luz à consciência, encarnando com propósitos divinos. Ele funda, então, um ser antigo, que tem apoio de vários seres
porque nunca vem sozinho essas consciências, elas sempre têm apoio das suas colunas de seres que vão ajudá-lo no seu propósito e missões divinas. Pois então, o infante Henrique, ele funda no sul do seu país uma escola conhecida como a Escola de Sagres, e que passou, né, pelo nome, através da história, pelo nome do infante Henrique de Sagres. Nessa escola, e esse avatar, esse ser de altíssima hierarquia, ocultamente um iniciado, ele desenvolveu as mais altas técnicas de navegação, cujo assunto deve ser desconhecido para a maioria, até nos dias de hoje. Vejam só, tal a fonte do conhecimento. Quando o infante Henrique de Sagres atravessou as fronteiras dos oráculos de Gibraltar, ele teve um grande sobressalto ao descobrir ao longe uma estátua de um cavaleiro apontando para o ocidente. Nós hoje podemos dizer que a razão de semelhante sobressalto, aquela estátua, não era mais que um marco, era um definidor do papel que ia ter em breve o Ocidente em substituição ao Oriente, na evolução humana. A escola iniciática fundada pelo infante, esse grande avatar chamado Henrique de Sagres, tudo ocultamente, porque não podia se falar nada à luz da consciência, pois então era perseguido, mesmo filho do rei. Então, os seres que frequentavam essas escolas de mistérios, essas grandes escolas iniciáticas, traziam grandes conhecimentos e sementes também foram plantadas à luz dessas consciências. Elas foram encarnando na Terra com propósitos divinos, para poderem trazer novamente um novo caldeamento racial que começou lá atrás, bem lá atrás, na Lemúria, na Atlântida, posteriormente, depois com os fenícios e vários outros povos, né, os cários, descendentes de Atlantes, na época de Sumério, os fenícios, nós falamos de Ratanabá também, nós falamos de toda essa história, independente de nomes e de raças e de línguas, lembrando que o Brasil é uma das terras, é a terra mais antiga do mundo, o primeiro local a se solidificar. Então aqui começou a surgir várias civilizações do Brasil para o mundo. Tanto é que a tradução de Ratanabá em Irdim é dos reinos, do reino para o mundo. Pois bem, então o que acontece? Nesse momento, esses seres que encarnam e começam a frequentar essas escolas de mistérios, começam a adquirir novos conhecimentos, se religarem à luz da verdade, se conectarem com as suas mônadas, conectarem-se com as informações superiores e divinas. Dentre esses seres, nós temos Cabral e Colombo. Pois é, meus queridos. O primeiro que descobriu a América e o segundo que particularmente não descobriu nada, nenhum dos dois. Somente vieram aqui com um propósito já e metas, mapas, com tudo já programado. Mas, segundo a história oficial conta, foram eles que descobriram primeiro as Américas do Norte e o segundo a do Sul. Colombo, o nome verdadeiro desse ser que frequentava a escola de mistérios de Dom Henrique de Sagres, essa escola iniciática, era Salvador Gonçalves Argo, e ele era genovês. Ele adotou o nome de Cristóvão Colombo, que significa aves raras em terres, né? Ou antes, Christopherens Columbus, aquele que carrega o Cristo, e é ao mesmo tempo
A ave, a pomba, que significa o Espírito Santo, a columba. Então, são nomes iniciáticos que ele mesmo saudava na sua sigla, e seu emblema era S Salvador, SAS, Sumo Sacerdote.